Minhas irmãs e irmãos, paz do Senhor. Aproveitando que me recebem como estão, de pés, abra o exemplar da sua Bíblia. O Evangelho é segundo escreveu Mateus. Hoje é uma reunião de ensino, culto de ensino, não é isso, pastor? Perfeito, pastor. No capítulo 8, por favor. Se eu quiser fazer uma cruzada, pode fazer. Capítulo 8, Mateus 8. Na tradução que temos está assim, desde a leitura iniciada no versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus disse-lhe: eu irei, lhe darei saúde. Por favor, venham comigo em mais uma outra referência também em Mateus. Essa, capítulo 15. Glória a Deus, aleluia. Versículo 22 diz: E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, meu Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente endemoniada. 23 fala: mas ele não lhe respondeu palavra. Volte agora, por favor, um pouquinho só no capítulo de número 9. Glória a Deus, aleluia. O 18, 9 e 18 fala: dizendo-lhe ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo. Mas vem, impõe a tua mão e ela viverá. Mas ainda no capítulo 9, o versículo 20 fala assim, e eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua veste, porque ela dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Sente-se, por favor. Amém. Glória a Deus, aleluia. São tantas, as referências que eu levei vocês a ler, mas eu pretendo caminhar, inclusive, um pouco em cada parte do que li. Mas antes, digo da minha alegria de poder voltar aqui ao estado de Alagoas e participar com vocês, mais uma vez, honrosamente, honrado, por assumir aqui o momento da palavra, de repartir o pão. Eu me recordo que aquela primeira vez que aqui estive, eu comecei mencionando um valor de vocês aqui, que hoje serve na sede conosco há muitos anos, o pastor Gesiel Buarque de Guzmão, porque quando eu vim aquela vez, o Gesiel estava por aqui, nós nos encontramos, ficamos juntos, e o pastor Gesiel disse assim: você vai conhecer uma igreja que no dia de terça-feira fica cheia. Essa observação é porque nós somos de uma outra região geográfica onde isso não acontece. E aí ele me disse que o povo enchia essa casa. E quando eu estive aqui, eu fiquei maravilhado, pastor, porque o povo enche a casa mesmo, né? E é uma casa cheia, não só do povo, mas também da glória de Deus. E é claro que vocês estão aqui porque amam a Deus, porque amam a palavra. Mas uma das coisas que eu saí daqui levando no meu coração, marcado eu fui,
e até talvez seja uma resposta no meu coração do porquê vocês realmente vivem esse momento com graça e vivendo em Deus esse tempo de maravilhas, de prosperidade, de renovo, de unção. Eu saí daqui com uma convicção, porque vocês sabem honrar, sabem honrar. Eu vi o quanto vocês têm honrado o seu pastor. Eu vi o quanto vocês honram, inclusive até a minha pessoa, quando aqui estive, o quanto me senti honrado. E essa honra tem feito Deus mostrar favor com vocês graciosos. E que Deus mostre mais e mais. A honra é isso, abre muitas portas. E que muitas portas para a sua vida sejam abertas em nome de Jesus. Da outra vez, então, eu me recordo, pastor, uma ceia, e eu ministrei falando de um plano de salvação tão grande, de um Deus tão grande. Eu não tenho seguidores, mas essa igreja aqui tem muitos seguidores nessa rede social, assistindo os cultos. E eu cheguei, no dia seguinte, abri meu WhatsApp, tinha muitas pessoas que tinham assistido o culto aqui e colocou assim: ele é grande, como ele é grande é o projeto, grande é o propósito, grande é Deus, grande é o preço. Eu vi o quanto vocês têm pessoas que não só estão presentes assistindo aqui, como também estão assistindo virtualmente. Depois alguns até me conheciam e tinham meu número de WhatsApp e lembrou, mostrando que acompanharam a mensagem. Na manhã seguinte foi uma reunião de obreiros e eu falei sobre Davi. Foi muito bom, eu fui muito abençoado. E um dia encontrei um moço em Brasília, daqui, eu não recordo agora o nome, mas ele disse: eu esteve lá em Maceió, esteve lá na nossa igreja, só ministrou para os obreiros e falou sobre Davi. Então, parece que eu fiz um dever de casa, porque eu deixei o pessoal lembrando que preguei, Na realidade é a palavra que fala, E nós somos os instrumentos. Eu gostaria hoje de dar uma contribuição mais uma vez. E gostaria também que, debaixo do sangue de Cristo, pela revelação que nos dá Deus, marcar sua vida com uma palavra que você se recorde, que você se lembre. Tem cultos que você vai, às vezes, o pessoal fala assim: o culto foi tão bom, mas foi tão bom. Alguém fala assim: foi tão bom, o que foi pregado? Foi tão bom que eu nem lembro. Mas eu gosto quando o culto é bom, quando a pessoa fala assim: foi bom, e eu me lembro que foi lido, eu lembro que foi pregado. Bem, olhando para esta palavra, na correlação que fiz e o paralelo de ideias, o que está em todos os textos evidente? O que está evidente? A manifestação da fé. Se você pegar com cuidado para ler, porque eu li poucos versos de cada capítulo, mas eu li onde estão as manifestações de fé. É claro que cada texto com a sua forma de acontecimento, algumas poderiam ser observadas em correlação daquilo que é muito parecido. Por exemplo, se pegar a história, referindo-me então agora a esse chefe de 100 soldados, o centurião, referindo à mulher cirofenícia, são pessoas estrangeiras, e que Jesus encerrou dizendo assim: como é grande a sua fé. Como é grande a sua fé. Para o centurião, ele diz que nem em Israel, em todo Israel, encontrei tanta fé. Então, está as manifestações de fé, com algumas distinções que Jesus viveu em relação ao contexto até histórico, a questão de etnia, a questão cultural, e também o parecer do coração de cada momento, porque os discípulos que estão acompanhando Jesus, e que veio um centurião pedindo esse socorro, essa ajuda, tão de pronto juntam-se nele e falam: ele é digno, ele merece, ele é muito bom, ele é muito generoso, ele do próprio bolso construiu sinagogas para nossas reuniões. E
me deixa maravilhado olhar para o texto e ver que nós pregamos que acontece sem sermos dignos, que acontece por bondade e misericórdia do Senhor. A nossa mensagem não é de alcançar de Deus o seu favor por mérito, o nosso mérito está em Cristo. Olhando para esse texto, ainda que olhando para observar que dizem que ele é digno, ele disse: não sou digno, não sou digno. E tem uma particularidade tão interessante, porque ele chega chamando Jesus de Senhor. Esse homem que é chefe de 100 soldados, que tem dominação sobre os judeus, e que os romanos creem numa verdade que eles veem, e é um Jesus judeu subjugado, uma nação subjugada por Roma, mas ele vê nele o Cristo. Ele vem pedindo para que se resolva isso, e ele faz um paralelo de comparação que é maravilhoso pensar. Ele fala: também eu sou um homem de baixa autoridade, para mostrar que ele reconhece a autoridade que tem Jesus e a autoridade que Jesus está se submetendo. E aqui está o segredo de Jesus mostrar favor, porque ele diz assim: olha, basta o Senhor dizer uma palavra. Meus irmãos, nessa noite, você que está aqui com esse momento de fé que te é aguçado, essa fé aguçada, olhe para a Bíblia e perceba isso. Queira ouvir de Deus uma palavra. Uma palavra pode mudar o seu sofrimento de muitos anos, de muitos dias, de muitos meses, em um instante. E o Senhor faz isso. O Senhor faz isso, honrando a sua fé, honrando a sua manifestação de fé. Diferentemente, ainda que olhando que é uma correlação inteligente de se pensar, a Cirofenícia é estrangeira, também foi elogiada na fé, mas a forma como Jesus se comporta para não parar por ela, passa pelos próprios acompanhantes de Jesus, os apóstolos, que dizem assim: essa mulher está perturbando, ela está incomodando, despede-a, despede-a. O texto vai nos dar essa informação. Os discípulos estão dizendo assim: despede. E Jesus, quando vai falar com ela, fala justamente dentro dessa cultura do que está na cabeça dos discípulos, que ela não é digna, que ela não merece. Cirofenícia, mas está pedindo socorro. Também o centurião pediu socorro. Ambos pedem por uma outra pessoa, não é para si. E o texto me faz saber que a mulher insiste, ela insiste, ela insiste, ela persevera, ela persevera, ela persevera. Meus irmãos, só desiste quem está disposto a voltar para casa para enfrentar os mesmos problemas. Essa mulher falou assim: eu não volto para casa para continuar tendo a minha filha endemoniada. Só desiste quem já aceitou a ideia do fracasso, de ser chamado na rua. Lá vai um que faliu, um falido. Se você estiver crendo em Deus e querendo experimentar de Deus um favor, insista, busque. Deus vai se compadecer. Ele é Deus que se compadece, Ele é Deus de misericórdia, Ele é Deus de favor. Busque, encontre a palavra-chave. A chave para aquela mulher foi ela se colocar debaixo da mesa. Ela que se colocou debaixo da mesa. E ela aceitou justamente a posição para poder alcançar a vitória no seu lar. Só vai desistir quem quiser voltar para a mesma casa, mesmo problema. Ela voltou para a mesma casa, mas com o problema resolvido. A filha liberta, liberta, liberta. Mas são manifestações de fé. Tem fé elogiada por Jesus, que deixou Jesus maravilhado em relação a o homem, o chefe de 100 soldados, o centurião. Essa mulher também deixou maravilhado até os próprios
apóstolos que viram ela cair de joelhos, prostrada, adorando a Jesus, e aceitando, inclusive, a posição e pedindo para comer do que cai da mesa, do que seria dos filhos dos judeus. Os judeus estão com aquela ideia de que a bênção é só deles, a bênção é só nossa. E aqui está um exemplo da graça em Jesus. Essa graça que é manifesta hoje para a sua vida, para a minha vida, porque nos alcançou tão especialmente, tão majestosamente. Mas eu me recordo de ter lido com vocês também a respeito do capítulo 9, referindo-me ao chefe da sinagoga, ao Jairo, dizendo também de manifestação de fé. Ele tomou uma decisão de ir até Jesus, pediu a visita, porque toda vez que alguém confessa uma situação, é um pedido de socorro mesmo. Ele confessou, minha filha faleceu agora mesmo. Confessou pedindo ajuda. Vamos aprender isso, né? Toda confissão é um pedido de ajuda. E Jesus tão prontamente se dispõe a ir, e até é pelo caminho que agora tem esse episódio último da minha leitura, envolvendo uma mulher. Uma mulher também com manifestação de fé, porque até então eu estou falando de fé, manifestação de fé. Mas eu queria pensar com vocês, e até na apresentação desse texto, fazer uma aplicação na área do ensino. Nós pastores, eu acho que passamos a pregar sempre ensinando. Então essa mulher, ela não foi elogiada na sua fé. Você não vê o elogio que o centurião recebeu, não vê o elogio também da mulher sirofenícia, não vê o elogio, mas Jesus chega a dizer que a tua fé te salvou. Então teve fé. Teve fé. Eu até gostaria de perguntar para você. Eu sei que hoje estamos colocando sempre assim, na hora que entra na igreja, às vezes é para aferir aí a temperatura corporal, né? Eu sei que quando a pessoa está com febre, acusa. Será que se fosse para haver hoje uma forma de ver como está a sua fé? Como está a sua fé? E se ela está assim, acionada, porque você está com ela de forma possuída de fé, está possuída de fé, mas eu queria pensar, essa fé vai agradar a Jesus? É uma fé que honra a Jesus, que vai agradar a Jesus? Porque o ensino que eu faço com essa leitura é que essa mulher precisou ser corrigida na sua fé. Diga assim, agora por favor, diga com carinho assim, para você memorizar, né? Diga assim, temos que encontrar a aplicação de uma fé verdadeira. Vamos entender como é que seria a correção dela, da fé dela. A primeira coisa é que essa mulher, segundo o texto, você vai encontrar isso nos evangelhos todos sinópticos, Marcos vai dizer que ela vem dizendo com ela mesma, eu vou e vou tocar na veste. Eu vou tocar na veste. Mateus diz, se eu tão somente tocar na veste, ficarei sã, ficarei curada. Bom, olhe para esse texto, para observar que se ela tocou na veste,
como ela tocou, curada foi. A fé que ela tinha, que até Jesus falou assim: a tua fé te salvou. Mas não vamos entender que fé que salvou. Não pode ter sido a fé dela ir a Jesus só para tocar na veste. Você vai observar Jesus corrigindo ela quando ele para e diz: quem me tocou? Porque de mim, não foi da veste, de mim saiu o poder, de mim saiu virtude. Se essa mulher não tivesse sido corrigida com essa fala, olhando para Jesus para saber que foi Jesus, foi de mim, ela sairia dizendo: foi a veste, foi a veste, foi a veste. E você vai encontrar igrejas por aí que vai de alguma forma querer aguçar a fé de alguém para alguma coisa em objeto, em amuletos. Mas, meus irmãos, a Assembleia de Deus tem um ensino que a glória é a Jesus, o louvor é ao Senhor, o poder é dele, a glória é dele, a cura é resultado de tocar nele, dele se inclinar para nós, de experimentar seu favor, a sua misericórdia que é tão grande, tão grande. Meus irmãos, a mais que isso, é porque ela vai a Jesus. Lá em Marcos fala que ela vai a Jesus porque a fama de Jesus chegou ao ouvido dela. Espera aí, é por causa da fama? Ela teve fé, mas fé para tocar na veste. Ela teve fé, mas porque ouviu a fama. Meus irmãos, nós não podemos ficar olhando para a Bíblia para se impressionar com Jesus em respeito de fama. Jesus mesmo disse uma vez àqueles que estavam acompanhando ele, com respeito a até um discurso considerado por Pedro muito difícil de ouvir, e um discurso que fez pessoas virar as costas para Jesus, num tempo em que ele estava já, digamos assim, com muitos seguidores, com muitas pessoas acompanhando, as multidões, e o povo lhe vira as costas, e Pedro vem falar: Senhor, esse povo está indo embora, e ele fala assim: quer ir também? Aí ele fala: para quem iremos nós? É para quem? Porque, irmão, a gente tem que saber que estamos aqui por Jesus, estamos aqui servindo a Jesus, estamos aqui por amar Jesus, estamos aqui por um relacionamento crescente, por uma intimidade que vale a pena. E aqui eu abro um parênteses para vocês, bem claro: essa mulher não foi pensando nisso, não foi pensando em relacionamento, não foi pensando em intimidade, ela foi pensando apenas em roupa, no toque, na orla, no vestido, só tocar na veste. Jesus corrigiu ela e falou assim: olha, eu não quero ninguém me seguindo para me tocar em veste, me siga pela palavra de poder, pela palavra de milagre, pela palavra de cura, pela palavra que eu prego, pela palavra que eu ensino. Me siga para se encantar com a palavra, me siga para se impressionar comigo, com a minha pessoa. Se impressione com a pessoa de Jesus, aprenda com ele. Olhando para esse texto, olhando para falar a respeito de manifestação de fé, que ele está corrigindo postura, atitude, eu vejo que não pode ser a ida por causa da fama. Tem muita igreja por aí que está tendo fama, tem muito pastor por aí que está tendo fama. Mas o que ensina Jesus a respeito de fama? No mesmo livro de Marcos, no capítulo 1, lá no último versículo, vai dizer o seguinte: que a fama de Jesus corria para todas as cercanias, todas as partes. De repente você vai observar que Jesus sai de cena e vai orar, e ele sai sem falar para ninguém aonde estava indo. Ele não gostou do comportamento de pessoas ir atrás dele por fama.
Não pode ser por fama. Tem que ser por convicção de um Jesus que é tudo para mim. Ele é melhor que as suas bênçãos. Ele é melhor que tudo. Ele é melhor que as suas bênçãos. E aí diz que chegam os apóstolos e falam assim: Jesus, nós estamos procurando você faz tempo, te achamos aqui, e o povo te clama, o povo te procura, o povo está te procurando. E ele fala: vamos para umas partes desertas, para umas aldeias, para umas vilas, no caminho contrário ao quem buscava ele por causa da fama. Resumindo, meus irmãos, a mulher que foi para tocar na veste, foi por causa da fama. E se foi por causa da fama, ela ia divulgar como fama que eu toquei na veste e fui curada. Desculpe mesmo. Mas eu fui a um certo lugar, a uma certa visita pastoral, e eu estava ouvindo o testemunho de uma irmã. E aquela irmã estava me contando a cura de uma criança. E eu confesso que o testemunho é muito bonito. Só teve um problema no testemunho, que eu vi que ela errou na convicção dela. Porque ela disse que a criança foi curada quando ela passou o cabelo dela na criança. Aí já está errado. Não foi o cabelo. Não há cura por causa do cabelo. Ela quis mostrar de uma forma que o testemunho dela, relacionado ao comportamento dela de não passar a tesoura, isso é propósito dela com Deus, e Deus honra quem tem esse propósito assim, mas não foi o cabelo que curou. Meus irmãos, a cura vem é de Jesus. Alguém fala: mas essa mulher aqui foi curada, tocando na veste. Meu irmão, foi curada porque Jesus, nele a graça que extravasa, nele a unção que extravasa, a misericórdia dele é tanta, o amor dele é tanto, Deus é tão bom que faz chover para bons e para ruins, dá pão para comer a bons e a ruins. Mas ele chama essa mulher aqui para relacionamento. Ela que foi pensando em se esconder, ela tem as razões para se esconder. Ela tem as razões dela com relação ao fluxo do sangue. Ela tem a razão de, inclusive, não querer mostrar o rosto. Tem todo um contexto de ser mulher impura. Mas Jesus quis mostrar que no toque que ela fez nele, não foi a impureza dela que passou para Jesus, foi a santidade dele que curou ela, a virtude dele que curou ela. E ele chama ela para mostrar o rosto, para ela saber que ela não podia voltar sem ganhar mais que apenas uma aparente cura. Ela tinha que ser chamada de filha. Ela tinha que ser colocada dentro da família de Deus. Ela tinha que ter sido inserida no modelo aonde, chamada por Jesus, falando assim: quem me tocou? Para ficar naquela ideia, não fique escondido no anonimato, mostre o rosto, dê seu testemunho. Tem muita gente que é abençoado, tem testemunho para contar, mas não fala. É importante que as pessoas te ouçam, porque o seu testemunho vai ajudar a fé de outrem. Inclusive eu quero crer que o testemunho dela de dizer que eram 12 anos sofrendo, 12 anos, curada aqui agora, certamente só reforçou a fé do chefe da sinagoga. Ele estava ali e ouvindo um testemunho de um milagre tremendo, para ele saber: vai acontecer também lá em casa, vai acontecer também lá em casa. Meus irmãos, vocês sabem que houve inclusive até o desafio para ele desistir, dizendo para ele: não incomodes o mestre. O Senhor disse: mantenha a sua fé, creia somente. Mas aqui, irmãos, aonde que está Jesus corrigindo o procedimento da mulher? Primeira coisa, foi mostrar para ela que não foi a veste.
Segunda coisa, você fala ela que não é por causa da fama. Vamos fazer algo assim, mais pessoal. Vai ser muito pessoal, tem que ser um encontro pessoal. Não pode ser um encontro casual. Não pode ser, não pode ser. Eu até quero pensar com vocês, abrindo aqui um parênteses, me permitam. Diz a Bíblia que o Pedro passou um dia com Jesus. E não foi só Pedro. Outros vieram com Pedro e passaram um dia com Jesus na sua casa. E foi um dia para ele meio comum. Aí diz que em outro dia Jesus encontra o barco. E é o barco de Pedro. E quando ele entra no barco, você sabe que é para dar ensino. Depois dá aquela ordem de ir a pescar durante o dia. E quando ele lança a rede, que vem aquele tanto de peixe, ele cai de joelhos e fala: que pecador que eu sou. Meus irmãos, é isso. O milagre tem que fazer a gente cair aos pés de Jesus. A gente não pode ser curado e não cair de joelhos para agradecer, oferecer um culto de ação de graça. Você sabe que relacionado a esses outros testemunhos, o centurião nem precisou, porque ele já disse com a forma de honra, chamou de Senhor, disse: dá a sua palavra. Já existe adoração ali em Cristo. Mas a mulher não há adoração, até o momento em que Jesus olha para ela. Aí sim, ela fica estremecida, balança a estrutura dela, e ela cai de joelhos. Lucas fala, ela caiu de joelhos. Marcos fala, ela pôs-se de joelhos e o adorou. Meus irmãos, fé tem que estar junto com adoração. Fé tem que estar junto com convicção de saber que Cristo é digno de todo louvor, glória e majestade. Você sabe disso. Os anciões nos dão exemplo como símbolo da igreja, que eles saem do trono. E olha que o trono ali é símbolo justamente de onde a igreja vai ser sentada. E eles saem do trono e caem de joelhos. A igreja vai sentar no trono, mas a posição de honra é estar de joelhos. Diz que eles jogam a coroa assim aos seus pés. Olha, a coroa ali é o que a igreja promete. É prometido para a igreja que vai ter coroa, mas a coroa é menos importante. Joga a coroa e adora aquele que está sentado no trono. Meus irmãos, a adoração tem que fazer parte da nossa vida como estilo de vida. Essa mulher aprendeu essa lição. Não posso apenas tocar na veste e ir embora. Agora que eu sei que a virtude é dele, que o poder é dele, a cura foi dele, foi nele que eu fui curada. Ela estremecida, ela cai de joelhos e o adora. E sabe o que mais? Diz que ela foi fazer a confissão de tudo. Ela confessou que trouxe ela até Jesus. Ela confessou que pensou só em tocar na veste. Ela confessou quantos anos estava doente, quantos anos sofrendo com aquela hemorragia. Ela confessou tudo. Irmão, não tem como pensar adoração a Deus sem confissão. Não tem como pensar cura e gratidão sem confissão. Associe tudo isso para mostrar que essa fé é fé corrigida por Jesus, para ser fé perfeita em Deus. É claro que se olhar a fé perfeita em Deus, você vai ser levado ao livro dos Salmos, para falar justamente de quem é o nosso Deus. Como Deus que permanece para sempre, enquanto a terra pode se mudar e até se abalar, mas a nossa esperança está no Senhor, nosso socorro é o Senhor, estamos seguros no Senhor, refugiados no Senhor. E aqui essa mulher aprendeu isso. O lugar seguro é aos pés de Jesus e com confissão. A adoração dela, a confissão dela fez Jesus dizer para ela: filha, a tua fé. Agora,
a tua fé. Peraí, será que Jesus está colocando a fé dela condicionada a quando ela saiu de casa? Não. Ela saiu de casa com uma fé, assim, desculpe, parecida com a fé dos irmãos católicos. Viu? Uma fé parecida com os irmãos católicos. Mas agora, aqui de joelhos, ela tem a fé que você e eu temos. A fé desenvolvida. A fé que foi conhecida e agora acionada. Essa fé que faz ela se derramar aos pés e adorar e abrir o coração e dizer tudo. Não tem mais segredo. Olhando no rosto. Jesus falando assim, a tua fé te salvou. Se ela fosse embora só tocando na veste, sem que ser corrigida, ela teria sido curada. E tem muita gente que celebra que foi curada em algum lugar por aí, mas não está salvo. Não está salvo. Mas você que já foi curado aqui sabe que a sua cura faz parte da sua salvação em Cristo, como testemunho de um Deus que cura e de um Deus que salva, de um Deus que é poderoso assim, tremendo como é. Deixa eu concluir com vocês. Jesus chegou à casa daquele chefe. Está aqui, versículo 23. E você sabe que a manifestação de fé do chefe da sinagoga, até parece que houve uma interrupção, né? Porque no caminho para a casa dele aparece essa história dessa mulher. E curiosamente, todos os evangelistas, os que são sinópticos, que escrevem sobre isso, colocam o texto da mesma forma. Tem muita passagem que você percebe que está em ordens diferentes, mas toda vez que fala da cura dessa menina, na realidade da ressurreição dessa menina, tem que falar junto da cura dessa mulher e dessa fé que ela conheceu verdadeira. E para falar de fé verdadeira, diz que o chefe da sinagoga recebeu a filha, pegou na sua mão, levantou a menina, e agora espalhou-se aquela notícia. Irmãos, é diferente de fama. Espalhou a notícia. Meus irmãos, já tem notícia de vocês no Brasil afora, sim. Já tem notícia de vocês de um tempo, quando tempo áureo pastoreou aqui o pastor Zaneco. Tem notícia de vocês. Mas tem notícia dessa igreja, do que Deus está fazendo aqui através do pastor Oswaldo. Já tem notícia. Por quê? Porque a notícia não é a fama, é para mostrar como Deus está fazendo, como Deus está agindo. E aqui está o texto, para mostrar que a cura daquela mulher, que foi uma fé agora correta, corrigida, me faz celebrar que o texto não encerra falando de fama, fala de notícia. Porque o evangelho é a pregação da boa notícia. Qual é a boa notícia? Deus honra a fé honra a Deus. Qual é a boa notícia? Deus honra a fé honra a Deus. Qual é a boa notícia? Deus honra a fé honra a Deus. Qual é a boa notícia? Se você estiver com confissão aos pés de Jesus, irmão, tem muita gente que sabe tudo de mãos de Jesus, mas que Ele está aos seus pés. Aprenda aqui de joelhos, aprenda aqui buscando assim. A sua fé na palavra é crescente, é desenvolvida, e você vai poder ser apontado assim: lá vai uma mulher de fé, lá vai um homem de fé. Não é só porque você carrega a Bíblia, porque a sua fé impressiona. A sua fé é assim. E alguém fala assim, ó, não é fé na igreja, é fé em Jesus. Não é fé na fé, é fé em Jesus. Eu queria que vocês ficassem me acompanhando de pés mais uma vez, para nós orarmos com gratidão. Jairo recebeu sua filha com vida. O centurião chegou em casa e viu que o servo estava curado. A Cirofenícia
Chegou em casa, a mesma casa, mas sem o mesmo problema. Com a mesma filha, mas sem o demônio que a molestava. Porque o encontro com Jesus valeu a pena. E a mulher com 12 anos? O encontro com Jesus valeu a pena. Naquele primeiro momento, ela não queria um encontro com Jesus. Ela queria ir só por detrás. Só por detrás. E descobriu um Jesus que tem olhos nas costas. Um Jesus que sentiu na hora que saiu dele virtude. Eu queria que você orasse comigo com essa fé, para tocar em Jesus e ter uma virtude de Deus para a sua vida hoje. Uma virtude que te faça celebrar que não foi mais uma reunião, mais um culto, mas foi esse encontro que vale a pena. Foi esse momento especial. Foi uma noite marcante. Foi inesquecível. Por quê? Porque Jesus falou ao seu coração, aqueceu o seu coração, animou você a prosseguir, animou você a ter fé, até a fé verdadeira, a fé que honra a Deus, a fé que agrada a Deus, a fé que vai fazer você dizer em casa, chegando, aconteceu um milagre. Vai fazer você olhar para a sua conta financeira, conta bancária, problemas difíceis, insolúveis, intransponíveis, e dizer: foi a fé que eu desenvolvi, não apenas ouvindo a pregação, mas olhando para a palavra e vendo que Jesus faz isso. Quando eu junto honra a Deus com a minha fé, quando eu junto com a humilhação, me colocando debaixo da mesa, na posição de receber por misericórdia as migalhas que são tão suficientes. Mas quando eu estou de joelhos, fazendo confissão, abrindo o coração, dizendo como eu sofri, ou como eu sofria, ou como eu sofro, mas dizendo: Jesus, foi só encontrar, foi só te tocar, tudo ficou diferente. Obrigado, Deus, por esse encontro de salvos, a reunião de salvos, a igreja que te adora, uma igreja viva, uma igreja que te adora, glorifica, enaltece, bendiz e tributa. Senhor, fale aos corações aquilo que eu não alcancei dizer. Faz que a palavra de Deus encontre e faça o resultado pela qual o Senhor envia nos corações agora. E eu sei que é palavra de fé, porque aqui são manifestações de fé. E cada um que está aqui hoje com essa fé, que é a fé que te honra, faça o Senhor Deus honrar cada um, e o teu nome ser adorado mais e mais e mais, adorado e glorificado sempre e eternamente. Amém.